A história de João Moody. Você consegue imaginar um homem sem formação teológica, com pouca educação, que começou vendendo sapatos, mas acabou levando mais de 500 mil de pessoas a Cristo? Isso não é exagero nem lenda. É a verdadeira história de João Moody, um homem comum completamente entregue nas mãos de Deus. Ele não pregava com palavras complicadas ou rodeadas de jargões teológicos. Ele não buscava fama. Mas onde quer que ele fosse, multidões eram tocadas. Milhares entregavam suas vidas a Jesus. E o avivamento seguia. Hoje, você vai conhecer o homem que incendiou corações sem um púlpito de ouro, sem status, sem fama, mas com uma fé inabalável. E talvez ao final deste texto você se pergunte: se Deus fez isso através de Moody, o que ele poderia fazer através de mim? Fique até o fim e prepare-se para se inspirar na história de um verdadeiro gigante da fé. João nasceu em 1837, em uma pequena cidade chamada Northfield, Massachusetts. Seu lar era simples. Seu pai, um pedreiro e alcoólatra, fazia o que podia para sustentar a família. Mas quando João tinha apenas 4 anos, a tragédia aconteceu. Seu pai morreu de repente, deixando sua mãe com 9 filhos para criar e dívidas se acumulando. Eles não tinham quase nada. Chegaram a perder os móveis por causa das contas não pagas. Sua mãe, Betsy Moody, era uma mulher forte, mas as lágrimas vinham com frequência. Sem dinheiro, sem educação e com uma infância marcada pela dificuldade, ninguém imaginava que aquele garoto magro se tornaria um dos maiores evangelistas da história. Mas Deus já via o coração de João. Uma noite, com as crianças reunidas ao redor do fogo, sua mãe disse: "Filhos, não temos muito, mas temos o Senhor, e Ele é o bastante." João nunca esqueceu essas palavras. Foi naquele lar humilde, cheio de lutas, mas também cheio de fé, que as primeiras sementes foram plantadas no coração daquele jovem. Ele cresceu rápido, não apenas em altura, mas em seu desejo de mudar de vida. Aos 17 anos, decidiu sair de casa. Queria ganhar dinheiro e uma vida melhor. Com uma pequena mala e um coração cheio de sonhos, pegou a estrada para São Paulo. Ele ainda não sabia, mas estava a caminho do encontro mais transformador de sua vida. A conversão de João Moody. Em São Paulo, João conseguiu um emprego na sapataria de seu tio, mas havia uma condição para ser contratado. "Se você quiser trabalhar aqui, terá que ir à igreja comigo." Moody concordou, não por fé, mas por necessidade. A igreja não significava muito para ele, até que conheceu um homem chamado Eduardo Kimball. Kimball era um simples professor de escola dominical, quieto e gentil, mas profundamente apaixonado por Jesus. Ele notou que o jovem Moody não prestava muita atenção nas aulas, mas também percebeu algo mais. Este jovem precisa saber que Jesus o ama. Um dia, Kimball tomou uma decisão ousada. Foi até a sapataria, determinado a falar com João. Lá estava Moody empilhando sapatos nas prateleiras. Kimball entrou com o coração acelerado, se aproximou dele, colocou a mão no ombro de João e disse com uma voz firme, mas cheia de amor: "João, Jesus te ama. Ele morreu por você e quer o seu coração." Aquelas palavras atingiram João como uma flecha. Ele diria mais tarde: "Naquele dia, eu entreguei meu coração ao Senhor Jesus Cristo e eu nunca mais fui o mesmo." Era 1855. Um jovem de 18 anos, recém-convertido, sem diploma de teologia, sem experiência, mas com um novo fogo queimando dentro dele. Ele não sabia pregar, mas sabia que tinha que fazer algo pelas almas perdidas. E foi assim que o coração de um evangelista começou a se formar. Um coração apaixonado, simples, mas completamente entregue. O evangelista de São Paulo. Após sua conversão, João Moody entendeu que a fé não era algo para ser guardado no coração, era algo para ser compartilhado. Procurando novas oportunidades, ele se mudou para São Paulo, uma cidade em rápido crescimento, mas também afundada na pobreza, crime e abandono espiritual. Foi lá que Moody teve seu primeiro encontro com um mundo que o marcaria profundamente. O mundo das crianças de rua. Ele via meninos descalços, sujos, famintos, mas acima de tudo, sem esperança.
Muitos não tinham família, educação e nem sequer sabiam que Deus os amava. Movido por compaixão, começou algo pequeno. Alugou um espaço improvisado, juntou algumas cadeiras e andava pelas ruas, convidando as crianças para ouvir histórias da Bíblia. Muitos vinham por curiosidade ou apenas por um pedaço de pão, mas ali, semana após semana, Moody pregava com um coração em chamas. Não importava se falava errado ou se ninguém ria de suas piadas. Ele estava fazendo aquilo por amor às almas deles. Em pouco tempo, aquela pequena escola dominical se transformou em algo maior. Centenas de crianças começaram a aparecer. Homens e mulheres curiosos também começaram a frequentar. Até pessoas influentes da cidade vinham ver o que aquele jovem sem diploma, mas cheio de fé, estava fazendo. Era algo simples, direto, muitas vezes improvisado, mas real. João Moody estava descobrindo o propósito de sua vida: alcançar os perdidos, um por um, com o Evangelho de Cristo. Não por obrigação, não por reconhecimento, mas porque o amor de Deus o havia transformado, e ele não conseguia mais ficar em silêncio diante da dor de outra pessoa. Foi nas ruas de São Paulo, entre crianças esquecidas e corações partidos, que nasceu o evangelista que incendiaria o mundo com o amor de Deus. O segredo de seu sucesso. À medida que o ministério de Moody crescia, o mesmo acontecia com as críticas. Muitos o viam apenas como um vendedor de sapatos tentando pregar. Ele não tinha educação teológica, sua gramática era pobre e seu jeito de falar era considerado rude ou sem refinamento por alguns líderes religiosos da época. Alguns diziam: "Este homem nem sequer sabe conjugar verbos. Como pode pregar o Evangelho?" Mas Moody não se intimidava. Ele sabia que não havia sido chamado por homens, mas por Deus. Em vez de tentar soar como um teólogo ou intelectual, Moody adotou um estilo simples, direto e apaixonado. Ele falava do coração, usava histórias, comparações do dia a dia, uma linguagem que qualquer pessoa, rica ou pobre, podia entender. E isso foi o que o tornou tão eficaz. Ele costumava dizer: "Pregue o Evangelho de forma que até uma criança de 5 anos possa entendê-lo." E funcionava. Homens perdoados choravam. Mulheres se rendiam a Cristo. Crianças ouviam em silêncio. Não era a eloquência que movia os corações. Era o Espírito Santo agindo através de um homem quebrado. O legado de João Moody. Agora, olhe ao seu redor. O que Deus poderia fazer através de você? Como você poderia impactar a sua cidade, sua igreja, seu país, com a mesma paixão e disposição que João Moody teve? O que você está esperando para começar a viver uma vida radical, totalmente entregue ao chamado de Deus? Não é necessário ter diplomas, reconhecimento ou fama. O que importa é estar disponível para ser usado por Deus onde quer que você esteja. Desafio para você. Hoje você tem a chance de dizer sim para um chamado maior. Se você tem um coração disposto, a oração e a ação transformadora podem mudar tudo ao seu redor. Seja como João Moody, um homem comum com uma fé inabalável. Não espere por mais um momento. Levante-se e seja um instrumento nas mãos de Deus. O avivamento pode começar em você. Deixe Deus usar sua vida para impactar outros, seja em sua casa, em sua comunidade ou além. Comece hoje.